Olá, meus amigos queridos do Grupo Espírita Nosso Lar. Saudades de vocês e das nossas tardes de bate-papo nos dias de terça-feira, nas primeiras terças-feiras de cada mês. Nós vamos agora matar um pouquinho as saudades. Aqui quem está falando é o Jorge. Nós vamos matar aqui um pouquinho as nossas saudades fazendo um estudo rápido que me foi pedido pela Nilma, e nós vamos falar nesse momento sobre o Livro dos Espíritos, no seu capítulo das penas e gozos futuros, a pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos. Essa pergunta trata essencialmente da questão das penas eternas, assim como as perguntas anteriores a estas, né? E essa pergunta 109, ela tem várias respostas de vários espíritos. Santo Agostinho, temos aqui também, além de Santo Agostinho, nós temos Lamennais, temos Platão, temos Paulo o Apóstolo, mas nós vamos nos ater, até pela questão do tempo, na resposta de Santo Agostinho. E as perguntas anteriores, que também tratavam do assunto, foram respondidas por São Luís. É interessante isso porque essa questão das penas eternas faz parte dos dogmas da Igreja Católica, da religião católica, dos quais Santo Agostinho e São Luís são considerados os pais da teologia católica, né? E eles agora, depois de desencarnados, eles vêm agora dar uma outra visão sobre a questão das penas eternas. Com certeza, essa visão transformada pela condição deles agora de espíritos libertos dos limites da carne, libertos dos limites do pensamento do mundo material. Então, eles conseguem enxergar tudo isso de uma maneira muito mais elevada e muito mais ampla. Então, Santo Agostinho começa na sua resposta fazendo a cada um de nós um apelo à nossa razão. O objetivo da resposta de Santo Agostinho, eu sempre já falei isso para vocês, sempre quando eu vou estudar alguma coisa da doutrina espírita, ou até qualquer outro estudo, eu sempre procuro encontrar a essência do ensinamento, o que se quer buscar com isso, né? E a ideia de Santo Agostinho, nesse apelo à razão e ao bom senso que ele nos faz, é mostrar a incoerência da teoria das penas eternas ou dos castigos infinitos com a bondade e justiça divina e o conceito de eternidade. Santo Agostinho começa argumentando que é compreensível que os antigos tenham concebido um Deus terrível, vingativo, por força da ignorância em que se achava, da falta de conhecimento científico e também do pouco adiantamento de seus espíritos, né? E por isso os antigos atribuíam à divindade, atribuíam a Deus as paixões dos homens, porque eram os limites que eles conheciam. Então eles pegaram a divindade e atribuíram a Deus os seus próprios defeitos, as suas próprias paixões. Santo Agostinho nos convida, nesse instante, a interrogar a razão e o bom senso e a nós nos perguntarmos se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro ou por alguns equívocos não seria a negação da bondade de Deus. Se a ideia de uma pena eterna por causa de alguns anos vividos, de alguns erros cometidos, se isso não seria a negação de um Deus bom e de um Deus justo. Questiona com razão Santo Agostinho o que é uma vida de 100 anos, por exemplo, em face da eternidade. O que são 100 anos em face da eternidade, né? E o próprio Santo Agostinho ainda vai mais além e fustiga a nossa imaginação, a nossa consciência, quando diz assim, eternidade. Será que nós compreendemos bem o que seja essa palavra eternidade? A gente tem a compreensão plena, total, do que seja essa palavra eternidade, a ideia de eternidade? Se a gente for procurar no dicionário, por exemplo, a gente vai encontrar uma definição bastante simples do que seja eternidade. Ou seja, eternidade, o eterno, é aquilo que não tem começo e não tem fim. Ou seja, aquilo que existe e existirá por todo sempre.
Nesse caso, eterno só cabe nós dizermos a respeito de Deus. Só Deus é eterno. Nós, na realidade, criaturas criadas por Deus, nós somos imortais, nós não somos eternos. Diante dessa definição de que eterno e eternidade é aquilo que não teve início, não teve e não terá fim. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Por quê? Nós não teremos fim a partir do momento que fomos criados. Mas nós tivemos um momento de criação. Nós sabemos o momento da nossa criação. Ou pelo menos imaginamos, ou Deus sabe o nosso momento de criação. Então, nós somos imortais, mas não somos eternos. E é efetivamente difícil a gente compreender a amplitude da ideia de eternidade. Eu diria até, eu arriscaria dizer para vocês, que a compreensão do que seja eternidade é tão complexa, é tão difícil, quanto a compreensão do que seja Deus. O dia que a gente descobrir, o dia que a gente compreender plena e completamente a eternidade, talvez nós tenhamos descoberto o que é Deus, né? Estaremos diante de Deus. Então, a gente tem essa dificuldade de entender a palavra eternidade. Mas, ora, se é aquilo que não tem fim, que não acaba nunca, que não teve começo, que existe desde todo sempre, o que são 100 anos diante disso? E que são alguns equívocos, alguns erros, por maiores que eles possam parecer aos nossos olhos, né, para que mereçam a punição eterna, né? Ora, meus irmãos, fazendo uso, então, da razão e do bom senso, não há como pensar em Deus, Deus com letra maiúscula, sem as virtudes primordiais. Quer dizer, Deus, para ser Deus, tem que ter virtudes primordiais, irremovíveis, inabaláveis, incontestáveis. Ou seja, o pleno amor, a plena caridade e a plena misericórdia. Essas virtudes têm que existir na divindade em grau superlativo. Não pode ser em grau relativo, tem que ser em grau superlativo. Essas virtudes, elas existem em nós, né, seres imortais, elas existem em nós ainda em grau relativo. Nós somos relativamente amorosos, nós somos relativamente caridosos, relativamente misericordiosos. Mas Deus não. Em Deus essas virtudes, elas têm que ser superlativas, até porque elas se originam nele mesmo, né? Essas virtudes têm origem no próprio Criador, né? Que é diferente em relação a nós. Então Deus não pode ser Deus sem ser pleno amor, plena caridade e plena misericórdia. E aí, seguindo no seu raciocínio, Santo Agostinho argumenta que é uma contradição imensa se atribuir a Deus a bondade infinita, né, superlativa, a bondade superlativa, e a vingança infinita, e a vingança superlativa. Quer dizer, uma coisa exclui a outra. Não é possível conceber alguém que seja vingativo infinitamente e, ao mesmo tempo, infinitamente bom, né? É uma contradição imensa. Aqui, meus irmãos, também é inconcebível evocar para legitimar as penas eternas a justiça divina, né? Mesmo que ainda não tenhamos condições, e é fato, de abarcar toda a compreensão do que seja a justiça divina, nós não podemos aqui usar como argumento, mas essa questão a gente não compreende das penas eternas porque ela está ligada à justiça divina. Veja bem o que nos argumenta Santo Agostinho a respeito disso. Lembra Santo Agostinho que a justiça não pode excluir a bondade. E essa é uma reflexão bastante interessante para a gente pensar. A justiça não pode excluir a bondade. Que Deus não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas. E aí a gente precisa pensar nisso. É verdade mesmo. A maioria das nossas criaturas, pelo menos no nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, né, a nossa humanidade terrena, que não está isento de equívocos e desacertos, né? Então vale ainda lembrar que a justiça, né, para que ela seja divina, tanto a justiça divina quanto a justiça humana, sem a inspiração e o norteamento da bondade,
não é justiça, é vingança. Ou seja, tanto em relação ao Criador, a Deus, quanto em relação à nossa justiça, a justiça humana, né, a justiça que a gente usa dentro dos nossos parâmetros legais para punir aqueles que contrariam, né, as normas de convivência da sociedade, quanto à justiça divina, que é muito mais ampla, que inclusive inclui delitos morais, éticos, que a nossa justiça humana não consegue alcançar, não consegue pegar. Ou seja, essa justiça tem que ser baseada, tem que ter inspiração e norteamento da bondade. Porque se não for assim, não é justiça, é vingança, né? Deixa de ser justiça e passa a ser vingança. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, né? Justiça e bondade não podem ser separadas, não andam separadas, elas têm que andar juntas, de mãos dadas, porque justiça sem bondade é vingança, né? Finalizando, Santo Agostinho lembra que Deus, fazendo com que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, ou seja, as penas não são eternas, as penas, na realidade, dependem dos esforços que os culpados fazem para corrigir os seus erros, dos esforços que eles fazem para se arrepender e depois para trabalhar em corrigir os seus erros. Então, Santo Agostinho lembra que Deus, fazendo com que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, une sublimemente a bondade à justiça. E que nesta sublime união da bondade com a justiça, nós encontramos a verdade da sentença tão repetida por nós espíritas, que diz que a cada um segundo as suas obras. Então essa expressão, a cada um segundo as suas obras, só pode caber dentro da bondade e da justiça divina, orientada, inspirada, norteada pela bondade, que faz com que as pessoas, os espíritos, eles só sofram as consequências dos seus atos na medida em que eles se esforçam para se corrigir, para se melhorar, e na medida em que eles tomam consciência dos seus equívocos e a partir daí buscam um novo caminho, uma nova condição, né? E isto, meus irmãos, na realidade, né? Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Ele criou leis materiais e leis morais que regulam a utilização que nós fazemos do nosso livre-arbítrio e da vontade. São as leis materiais que regem o planeta materialmente e as leis morais que regem a consciência humana. Então, essas leis, elas põem limites e elas vão regulando o uso do nosso livre-arbítrio e o uso da vontade. Toda vez que nós ferimos essas leis, toda vez que nós contrariamos essas leis, nós criamos uma causa, né? E essa causa necessariamente vai resultar num efeito mais adiante que nós mesmos, que fomos os causadores dela, teremos que enfrentar, né? Então, as leis funcionam dessa forma. As leis divinas, elas não são punitivas de maneira nenhuma. Por quê? Porque elas estão inspiradas pela bondade, sabedoria e justiça divina, né? Porque a justiça divina, ela está associada à bondade e à sabedoria divina. Então, ela na realidade, ela não é punitiva, ela é educativa. Serve para que nós experimentemos em nós mesmos aquilo que nós fizemos aos outros e a dor que o outro sentiu, porque a gente só pode ter dimensão, compreensão da dor do outro quando a gente quando sentimos em nós mesmos aqueles efeitos. E isso vale muito para o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Por essa situação que nós estamos enfrentando. Tem muita gente que acha que isso é um castigo divino, que Deus mandou esse vírus para castigar o homem, que isso é o fim dos tempos, que isso é uma daquelas pragas, enfim, nada disso. Deus não criou vírus nenhum, não mandou vírus nenhum. Os vírus, as bactérias, elas fazem parte da economia
de um planeta como o nosso, que é um planeta de provas e expiações. Eles estão na economia do nosso planeta por uma necessidade planetária, por uma necessidade dos espíritos que reencarnam nesse planeta de provas e expiações, né? Assim como os nossos irmãos que estão enclausurados, estão nas cadeias porque cometeram crimes e são punidos pela justiça humana, eles dentro lá do complexo penitenciário, eles têm circunstâncias que são próprias daquele ambiente onde eles estão, que não são próprias do ambiente aqui fora. Isso não é criado por ninguém, é criado por aquele ambiente, é criado por eles que estão ali naquela situação. Então é o que acontece conosco. Os vírus e as bactérias estão na economia do planeta, esperando o momento oportuno para eclodir, para surgir, desde que as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio e o uso da nossa vontade vá naquela direção. Então é isso exatamente que está acontecendo. Nós, pelas escolhas que fizemos, né, pelas nossas más escolhas, desencadeamos esse processo. E aí surge essa situação que é para reequilibrar as coisas, reequilibrar as ações planetárias, reequilibrar as energias do planeta e também reequilibrar as emoções humanas e os sentimentos humanos. É por isso que nós estamos enfrentando tudo isso, para que nós, diante disso, possamos reequilibrar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Eu vou ficando por aqui, por causa do tempo é escasso. Eu espero, inclusive, eu não estou vendo aqui o tempo que eu estou gravando, espero que eu não tenha passado da hora, senão eu vou ter que refazer. E eu queria que vocês recebessem o meu abraço fraterno e saudoso e que vocês não esqueçam, fiquem em casa. Um abraço.